Reinaldo de Mello, da Caça Vazamento CRJ, mais uma vez com muita satisfação participando da Conexão Brasil, da Com Brasil TV. Toda vez que eu participo, eu tenho trazido informações com relação à nossa atividade, que é a busca de vazamentos de água. É um trabalho que não é tão conhecido no Brasil, de certa forma é uma novidade, que a gente tem trazido todos os esclarecimentos, equipamentos, nossa forma de trabalho, compartilhando conhecimento, que é fundamental para nós. Então, dando continuidade aqui dos outros programas que nós já expomos nossa atividade, dando continuidade com novidade, né? Essa aqui, por exemplo, é uma Toyama, uma máquina de hidrojeteamento. Como eu expliquei da outra vez, o que acontece? Muitas vezes eu estou fazendo vídeo de inspeção, né? Vídeo passando máquina na tubulação de esgoto para poder fazer filmagem, encaminhar para o cliente, saber se tem rompimento, entupimento. Eu tenho aqui todas as minhas máquinas, que eu já expus todas elas da outra vez. Então, a Toyama eu consigo hidrojatear para poder facilitar, melhorar a qualidade de trabalho. Eu não faço desentupimento, nem hidrojateamento de forma profissional. Eu não misturo atividades para tentar fazer tudo mal feito, né? Então, eu sou especialista em uma coisa. Mas eu tenho alguns recursos que me auxiliam, que é, por exemplo, uma Toyama, ela funciona a gasolina, né? Se eu não tiver um ponto de luz para poder ligar, esse é o diferencial. Eu abasteço com gasolina, consigo ligar a máquina, fazer o hidrojateamento sem o ponto de energia elétrica. Se eu não tiver o ponto de água, eu posso usar também um reservatório de água, em qual ela vai sugar daquele reservatório, que eu estou num campo, uma área distante de elétrica e de ponto de água. Então eu consigo fazer o hidrojateamento para me auxiliar na inspeção, para melhorar a imagem, né? Limpar um pouco mais a tubulação para poder filmar e encaminhar para o cliente. A tubulação às vezes está assoreada, está com muita sujeira, eu consigo fazer uma limpeza para melhorar a qualidade. Então são equipamentos de caça-vazamento, né? Porque a inspeção é um complemento da busca dos vazamentos de água. Sempre que eu estou buscando os vazamentos, eu estou sempre fazendo também inspeção, que é passando câmeras para filmar. A Toyama, eu tenho as mangueiras de hidrojateamento, eu tenho que ter saídas diferentes, bicos diferentes, para poder ter, na hora do jato, sair de forma mais para o lado, mais para frente. Vai depender, às vezes eu quero aplicar jato de água mais para limpar, outro um pouco mais para desentupir. Então tem que ter bicos diferentes, tem que estar preparado para qualquer situação. Então esse é um recurso importante. Uma outra coisa que eu sempre utilizo, né? Isso aqui é um obturador de água potável, né? Então eu consigo, às vezes eu tenho um ponto de tubulação, por exemplo, um recalque, né? Uma bomba que puxa a água da cisterna e vai encher a caixa d'água lá do cliente. Às vezes eu tenho um vazamento naquele segmento. Aí eu preciso, muitas vezes, obturar o ponto de saída. O ponto de saída lá em cima, às vezes, não tem rosqueamento, nem tem sobra de cano para eu poder botar uma adaptação. Então, isso aqui é um recurso importante. Eu consigo adaptar dentro da tubulação, expandir a borracha e obturar aquele ramal de água potável para lá embaixo. No recalque, eu consegui aplicar um gás, né, um gás rastreador, um gás pressurizador. Então, um recurso para um ponto de tubulação que eu não tenha como fazer uma cola, abrir uma rosca, para poder interromper a saída final. Então, esse é só um exemplo do recalque, mas tem várias situações que eu não consigo vedar. Então, esses são obturadores de água potável, né? Então, é um recurso, tem diversos tamanhos aqui. Tamanho de diversas bitolas, 50, 60, 2 polegadas. Então, todos eles eu consigo fazer a obturação da tubulação de água potável. Aí a mangueira aqui, eu tenho mangueiras, um cabo extensor, né? Consigo obturá-la dentro do ramal, não no início, tem vários recursos. É um recurso importante também. Uma outra coisa, esse é o Detect 150 da Bosch, né? Ele é um detector de materiais. Você consegue fazer a localização da tubulação, né? Você passa a máquina de um lado no sentido e repete o mesmo sentido. Quando você vem, você vai marcar uma tubulação que esteja naquele segmento. Aí você vai mapeando, continua aqui, parou porque provavelmente fez uma curva. Aí você dá continuidade, você ligando ela vai fazer o mapeamento. A Detect 150 da Bosch. Você tem sempre o recurso, né, da câmera termográfica, ajuda muito a água quente, né? Você poder mapear a tubulação, sendo que algumas vezes você não tem essa água quente, você tem uma casa com chuveiro elétrica, é comum acontecer, não tem boiler, não tem aquecedor de passagem, então você não tem o recurso da água quente.
Então você tem que ter um recurso também que vai lhe auxiliar nessas situações. Só tem água fria e um chuveiro elétrico. Aí você é um aparelho que você consegue fazer um mapeamento e seguir o caminho da tubulação, né? No intuito de você localizar, na hora que você passar o ultrassom, aplicar o gás pressurizador e passar o ultrassom, aí você já sabe o caminho que a tubulação faz e te facilita, né? Na hora da localização da fuga. Mas o recurso, todos esses recursos são importantíssimos, cada um deles. Outro recurso também importantíssimo, que é muito utilizado, é o traçador químico, né? Você tem que ter traçador químico de cores diferentes para você testar um esgotamento. Qual a intenção do traçador químico? Aplicar o traçador químico no esgotamento, a tendência é, se tiver um furo, ele descer, passar pelo entulho, pelo concreto e chegar a pingar no ambiente baixo, de um apartamento. Aí você, com a luz ultravioleta, é uma tinta sensível, que ela reage à luz ultravioleta. Então ela vai dar o brilho lá embaixo, vai te dar um caminho, né? Confirmando que naquele segmento há um vazamento. Então, cores diferentes para traçador químico é um auxílio importantíssimo. Você precisa de lanternas holofotes, né? Tem ambiente, às vezes eu chego no local e nem luz tem, né? Às vezes está em litígio, o apartamento está em leilão, está em briga de justiça, aí a parte elétrica está desligada, aí às vezes você faz atendimento mais tarde, final da tarde, você não tem iluminação. Você está num sótão, você está num porão, então você tem que ter a iluminação adequada, né? Para poder fazer um bom atendimento. Então a luz holofote, ela vai dar esse recurso, né? Você trabalhar com tranquilidade. Tem outro modelo aqui também para iluminar. Você está numa caixa d'água, né? Você tem que fazer a iluminação, você pode colocar lá e iluminar todo o ambiente. E poder trabalhar com calma, né? Essa é uma válvula pulsadora. O que é essa válvula pulsadora? Ela tem uma composição de molas aqui dentro que você espeta no ponto d'água. Por exemplo, você tira uma torneira, né? Você chega numa residência que você não sabe onde é que passa a tubulação. Aí você está tendo dificuldade de fazer a localização do vazamento. Aí o que acontece? Aí você precisa, às vezes, mapear a tubulação, saber pelo menos o caminho que ela faz. Mas uma residência muito grande, você não sabe se passa do lado esquerdo, do lado direito, você está passando ultrassom, está tendo dificuldade de localizar. Aí é um recurso que você espeta numa torneira, por exemplo, um ponto d'água, pode ser tanto que vem da caixa d'água, como aqui chega do hidrômetro, né? Então você vai fechar o registro, vai conectar a válvula pulsadora, aí você vai abrir o registro e esse conjunto de molas você vai regular. Quando você regula, que você vai afrouxando, ela começa a bater. Ela sai água por aqui, ela começa a pulsar. Ela gera golpes de arete, pequenos golpes de arete. Então ela fica ela joga a água fora e para. Então esse golpe de arete, essa pulsação, ela vai vibrar na tubulação e vai se propagar. Então você, com a ultrassom, você vai acompanhando aquela propagação dos golpes. Então você vai saber, você vai com ultrassom por aqui, ó, não tem som, para cá continua o som. Aí você vai com ultrassom, vai escutando, tá forte. Você vai acompanhando, ela vai até 20, 30 metros, dependendo da força do golpe de arete que seja aplicado. Aí você consegue saber que essa tubulação está em determinado local. Aí você faz aquele mapeamento, você sabe que ela vai lá para o lado esquerdo da casa, vai lá para trás, aí você, na hora de trabalhar, passar a ultrassom, se dedicar à busca, com outros recursos também que você tem que ter, que eu já expliquei em outras apresentações que eu fiz aqui, gás rastreador, gás pressurizador, você já sabe o caminho que faz essa tubulação. Vai dar mais um auxílio. A caçador de vazamento, a caça-vazamento RJ, ela não espera nenhum momento, não. Ela está preparada para todos os momentos. Então, você lá no cliente, o cliente está esperando para a solução. Então, você tem que ter todos os recursos. Você não pode achar que esse recurso aqui eu não vou usar sempre, mas eu tenho ele, não importa o custo que seja. Isso aí que dá a excelência do bom caçador de vazamento, que é o caso da caça-vazamento RJ. Então tem que ter todos os recursos, porque eu estarei diante de determinada situação que eu preciso dar solução, o cliente não pode esperar. Então tem que estar preparado para todas as questões. Então essa aqui é uma válvula pulsadora que vai me ajudar na hora de fazer a localização do vazamento.